Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira. Só lembrando que hoje não é Hernani e Iris, é Hernani e Yasmin Costa. Yasmin já foi efetivada, já passou o período de experiência, já foi efetivada no Quintas. Temporário aqui. Ela que manda agora. Cheguei em casa hoje, ela já falou: pai, eu que vou, tá tudo certo, o programa é assim, esse é o tema, né, Yasmin? Foi exatamente isso. Tomou conta. As palestras também, ela já fez umas 10, esse ano fiz 2 no máximo. Ah, tá bom. Ela é que manda agora no espiritismo lá em casa. Renovação. Ai, Deus. Então, minha mãe tá ocupada, né, com CBE, com um monte de coisa. Esse mês, aparentemente, vocês vão me aturar muito por aqui. Tem imposto de renda, né? Que eu vou ter que vir muitas vezes. E aí, estamos aqui novamente, Severino substituindo. E hoje nós vamos falar do capítulo 174, O Caminho. Tá pronta? Pronta. Então vamos a palavras do mestre. Palavras do Mestre. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. O que eu acho interessante, né, nessa passagem, e hoje um momento que nós estamos vivendo no planeta, em relação à concepção do que é, de quem foi Jesus, quem é Jesus, qual a importância dele para o plano espiritual e para a nossa vida. E eu, sempre com um olhar científico, né, porque eu sou um espírita, mas eu gosto do olhar científico, né? Eu não fui um religioso que me tornei espírita, né? Eu fui um estudioso que, gostando da doutrina, respondeu às lacunas, né? As questões relativas à física, química, biologia, psicologia, através da doutrina espírita, né? Então, quando eu vejo uma série de pessoas no mundo inteiro hoje, e é um dos temas mais debatidos na internet, sobre a posição de Jesus, sobre a figura de Jesus, a importância dele, eu tenho uma teoria, né? A minha teoria sobre Jesus. Jesus foi o único espírito, é o único espírito, e por isso ele é o governador, que ele tem exata noção da importância do que é o plano espiritual e o plano material. O tempo todo, a maioria das religiões e das pessoas, dos líderes religiosos, dos profetas que passaram por aqui, ou davam uma importância muito grande ao plano material, sobre as coisas que nós estamos adquirindo, vivendo, a qualidade da nossa vida aqui no plano material, a qualidade da reencarnação, ou dava muita importância ao plano espiritual, abrindo mão dessa qualidade. Então nós temos religiões no planeta que umas pregam, né, autoflagelo, vir para sofrer, ter problemas o tempo todo, porque só assim você vai conseguir alcançar o plano espiritual. Quer dizer, essas religiões, o que elas estão dizendo? O que vale é o plano espiritual. O plano material, ele é secundário, passa por aí da melhor forma possível, que o mais importante é viver aqui o plano espiritual. Outras religiões são ao contrário. Se você veio, você tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo, você tem direito de, porque é teu livre-arbítrio, você tem que ter prazer aqui, você tem que continuar aqui, mesmo fazendo coisas, tomando decisões e atitudes que o plano espiritual está dizendo: você vai se arrepender quando chegar aqui. Então, esse peso do que é viver a vida material, o seu conforto, a sua liberdade, o seu direito, versus viver uma vida material secundária para você viver tudo que você vai usufruir no plano espiritual, é o grande dilema religioso do planeta Terra. É o grande dilema religioso, inclusive para as pessoas que estão no plano espiritual. Porque se você pensar sobre
uma obsessão. O que é uma obsessão? Uma vingança sobre algo que aconteceu aqui. Então o cara está lá no plano espiritual, é um espírito imortal, já sabe como funciona a causa e efeito, mas a preocupação dele é, o cara está pagando o que ele fez comigo ali? Que é um item material. Então muitos espíritos vivem um plano espiritual, mas só com a preocupação do plano material. Quando o André Luiz, no nosso lar, traz a preocupação dele para a família dele, que ele vai lá visitar, etc., onde que ele vai de novo? Para o umbral. Por quê? Porque você não pode viver o plano espiritual pensando, sofrendo com as coisas que estão acontecendo no material. Só que a recíproca é verdadeira. Porque um monte de gente, inclusive religiosa, não vive a vida. Estaciona, não evolui. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque ele só vive o espiritual. Tem pessoas que encarnam já desiludidas, tristes, não tem prazer em nada. Por quê? Porque ele tinha uma vida tão boa no plano espiritual, ele tinha uma tranquilidade já conquistada, que ele veio obrigado. Ou então também porque ele sabe o que está por vir e sabe que essa encarnação não vai ser mais. Então, o tempo todo nós estamos vendo, dentro das religiões, dentro dos religiosos, dentro das pessoas que acreditam no plano espiritual, que ora dá uma importância muito grande às coisas materiais, à sua vida material. Eu tenho direito ao aborto porque eu não quero ter um sofrimento aqui agora e eu tenho direito sobre o meu corpo. Cara, mas isso pode até ser uma verdade olhando pelo aspecto material. Mas quando chegar no espiritual, você vai sofrer muito. Mas aí, eu quero experimentar tudo que eu tenho aqui no plano material. Cuidado, porque alguns vícios incutem diretamente no teu espírito, em coisas que são metafísicas. Perdem várias encarnações. Tanto é que muitos são exilados lá de capela porque causa usavam droga. as drogas. Nem por questão... E a outra recíproca, quantos lugares que você vê as pessoas enclausuradas em conventos, fazendo votos de, às vezes, de não falar ou de não comer, votos pesadíssimos, sexuais, que ela não estava preparada ainda espiritualmente para fazer, perdendo a encarnação, estacionando e não evoluiu nada. E desencarna, e aí cai a ficha, poxa, eu perdi uma encarnação. Tinha que ter filho, tinha que ter vivido a vida, tinha que ter experimentado coisas dentro do limite que o meu espírito me mandava. Então, o tempo todo, E aí você pega os grandes profetas. Buda passou por isso, Krishna passou por isso, Maomé, óbvio que passou por isso, que lutou só pelo material. Então, você vê a dificuldade desses profetas. Jesus, não. Jesus, ele sabia exatamente a importância do que é estar na carne, viver as coisas da carne, tanto é que ele fez milagres curando pessoas, instruindo pessoas, multiplicando coisas, mostrando, olha, eu tenho poder para isso. Mas ele nunca deixou de dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não espere todas as recompensas aí na carne, porque você vai viver o tempo todo a erraticidade, que é a vida espiritual, e a vida material. Nós, espíritos, ou estamos na erraticidade, ou estamos no material. Exatamente nesse tempo e espaço que a gente vive, ou está encarnado ou desencarnado. Não existe um termo no limbo, não existe isso. Ou eu estou vivo ou estou morto. De um lado ou de outro. Porque quando você está no plano espiritual, o cara fala, ele encarnou, não estou nem sabendo o que ele está acontecendo. Provavelmente a morte do espírito, o cara está na carne. E Jesus sabia exatamente, deu o peso exato e tentou passar para a gente, através do Evangelho, esse equilíbrio. Vocês precisam viver a vida material, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a usufruir do trabalho, se desenvolver intelectual e moralmente, mas não se esqueçam que existe uma vida espiritual e que ela é mais longa, mais imperativa. E eu digo por quê, né? André Luiz, lá em 1964, de novo, eu sempre repito, né, essa entrevista de André Luiz, cada vez ela é mais importante para o momento que a gente está vivendo no planeta hoje. O que André Luiz diz? Que no plano espiritual tinham 20 bilhões de espíritos, em 64, e a população do planeta Terra era de 5. Então tinham 4 vezes mais espíritos no plano espiritual do que no plano material. Fora que é no plano espiritual que esses espíritos vão galgando degraus, né? Quando desencarna, quando sai do reino animal, para se tornar espírito que encarna em seres humanos. Fora a migração para outros planetas. Então tem uma série de coisas que mostram que o plano espiritual ele é mais amplo, ele é mais complexo.
Se você fosse botar na balança, você vive muito mais tempo e tem muito mais espírito no plano espiritual do que no material. Aqui realmente é uma etapa da sua vida muito mais curta, mas de suma importância, em qualquer estágio da encarnação. E aí eu repito sempre, por que hoje ainda é tão fundamental se conhecer Jesus e entender que Ele é o caminho? Para você aproveitar melhor o tempo que você está encarnado. Esse tempo e espaço, que é horrível para nós seres humanos, que ainda é uma coisa atrasada no universo, precisa ser bem aproveitado, senão você sofre. E aí quando você sofre? Quando você fica ansioso, você tem certeza que o tempo está passando e você não fez a coisa certa, mas você não sabe o que tem que fazer. Como é que você vai fazer a coisa certa? Né? Eu vi aquele Wagner Borges, né, que ele faz desprendimento do corpo, né, emancipação da alma, né, viagem astral. Eu acho curioso, né, ele não é um cristão convicto, apesar de saber como funciona Jesus, já estudou o espiritismo, mas você vê que ele não é religioso. Tanto é que ele não aderiu ao espiritismo. Preferiu até a linha lá de Valdo Vieira, que também... E tem as explicações dele, mas ele conta, né, que o Gaspareto, filho da Zíbia, né, que desencarnou e era muito amigo dele, ele encontra ele no plano astral. E aí ele relata que ele está muito melhor, etc. Isso para mim tem pouca importância. Dentro de tudo que ele relatou da conversa com o Gaspareto, uma coisa me impressionou, que Gaspareto falou para ele, a única coisa que eu me arrependo, e eu percebo aqui que é bem diferente, é quem é Jesus. E o Gaspareto nunca foi cristão. É um bom exemplo para a gente perceber que no plano espiritual Jesus é outro... Para o espírito que para compreender, para estudar, e é isso que a gente tenta fazer aqui toda quinta-feira. É mostrar que ele não é só um espírito, o filho de Deus, o enviado de Deus, não. Ele era preparado para mostrar para a gente realmente qual o caminho. E o que você precisa fazer para vencer a depressão, a ansiedade e evoluir. Que são os males do século, né? Depressão e ansiedade. Então, cada vez mais, quando a gente estuda, que a gente entra na física quântica, que a gente vê o que é o tempo e espaço, qual é a importância desse tempo, o que é o plano espiritual, a gente percebe que Jesus trouxe realmente a lição correta. Em cada passagem dele do Evangelho estava ali a lição correta do que você precisa fazer. E hoje a gente vai falar sobre uma delas, né? A gente, eu? Você que preparou, já falei 20 minutos, pô. Tô 13 minutos. Gente, não tava preparado para receber essa bola assim, não. Vou chutar pra fora. Vamos ler Emmanuel. Vai ler Emmanuel rápido, não, assim? Ler, O que você quer que eu faça? Tô perdida. Que você debata um pouco. Deixa eu pensar. Tá, calma. Calma que eu me perdi. Gostou da minha palestra? Gostei, achei boa. O que Jesus estava fazendo nesse momento que ele está sendo questionado pelos discípulos dele? Ai, Jesus, calma. Vamos voltar. Só para você pegar o fio da meada. Pode ler, André. Jesus, ele já sabia, né, que ele ia desencarnar. Ele estava naqueles momentos em que ele estava preparando os discípulos. É porque a gente falou sobre isso semana passada. O Emmanuel vai continuar o cronograma, né? Então, semana passada a gente falou um pouco sobre isso, falou um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem de entender o que é Deus e o que é Jesus, porque a gente tem uma dificuldade de entender Deus, porque é um conceito muito abstrato. Então, a gente falou muito sobre isso. Mas vamos lá. Então, Jesus, ele, na verdade, assim, você falou um pouco sobre os profetas terem essa preocupação material muito grande, né? Porque a primeira pessoa que vem falar pra gente dessa vida espiritual é Jesus. Era uma das grandes coisas que Jesus veio trazer pra gente. No Ocidente. No Oriente, não, né? No geral, era a primeira coisa, a paternidade divina, e a segunda coisa, a vida espiritual. Porque até então... E a gente vê muito isso quando a gente estuda lá os exilados de Capela, quando a gente pega os anjos decaídos. Não tinha condição de falar para esses espíritos terráqueos, né? Esses espíritos no Ocidente que você está falando, que falaram de vida espiritual, eram capelinos. Que estavam falando com capelinos. Quando você pega para estudar a evolução do planeta e entende que existiam espíritos muito primitivos, você não tinha a menor condição de falar com eles sobre vida espiritual, sobre qualquer coisa que não fosse imediata para a vida dele naquele momento, porque ele não acessa
não identifica e não toca ele, né? Então não agrega. E aí Jesus vem e ele vem com o objetivo de falar, e ele não vem com o objetivo de falar só para capelinos, ele vem com o objetivo de falar para todo mundo. Primeiro ele conversa com um grupo específico, que era o grupo que ia continuar depois que ele desencarna, mas ele traz parábolas, ele traz várias coisas para trazer, né? Fez sermão, fez milagres, ensinou a gente a rezar, ministério público. E ele tinha um objetivo, e muitas vezes, muitos momentos, ele saía lá, ia falar com o samaritano, ia falar com gente diferente, ia falar com o centurião, com o romano, né? Então, assim, ele, o tempo inteiro, ele vem trazer pra gente isso, e o grande objetivo dele, além da paternidade divina, de trocar esse Deus vingativo, era falar sobre o reino espiritual, né? Então, ele traz isso. E ele, o tempo inteiro, ele faz essa separação, porque ele precisava contar pra gente que a morte não existia. Que a vida continua, ao final ele reaparece, deixa que toque nele. Que é pra vencer a morte. Vencer a morte. Definitivamente, né? E aí, assim, ao longo da vida dele, ele não vem trazer novas informações. Tanto que, em vários momentos, ele vem e ele fala o que está escrito no Pentateuco, o que a lei diz. Eu vim reforçar a lei. Então, ele não veio trazer, na realidade, uma doutrina nova, né? Ele veio pegar tudo que os profetas disseram, acrescentar essas duas coisas, que Deus é amor, que Deus... Vocês já amam a Deus, porque esse era o primeiro ensinamento. Mas Deus também te ama de volta, né? Não é um Deus vingativo. Você não está abandonado. Exatamente. E definitivamente, porque os judeus, eles tinham essa característica de esperar um retorno material, né? Muito ligado ao material. Até hoje, né? Para de esperar o retorno material. O grande objetivo dele era isso. E aí, quando ele fala que ele é o caminho para a vida espiritual, porque essa era a grande novidade que aqueles espíritos estavam recebendo, né? Ele começa a falar sobre obras, né? Assim, sobre a vida dele, sobre, na verdade, o que ele fez enquanto encarnado. Ele vem trazer uma receita pra gente, enquanto encarnado, como a experiência dele, né? E não com uma nova doutrina ou com um novo ensinamento. Porque você pega Moisés, você pega os profetas, é muito mais sobre o que eles traziam, sobre as informações que eles profetizavam, sobre a comunicação com o plano espiritual, é muito mais sobre uma mediunidade muito grande, do que sobre o exemplo de vida deles. Até porque a maioria ali nem teve uma vida útil, né? Tão útil assim. Exatamente. E aí, quando a gente fala que Jesus é o caminho, a gente está falando a respeito do... Porque ele educou pelo exemplo dele, né? Muito mais pelo exemplo do que pelas comunicações em si. Então, na realidade... Ele veio, encarnou, explicou pra gente uma série de coisas extremamente úteis. Por exemplo, ele encarna e aí a gente fica sem comunicação com ele até o momento que ele está preparado para trabalhar, para botar em prática a missão dele. Então, Jesus cresce normal, tem uma infância normal. Então, ele diz pra gente que você não vai começar desde pequeno. Você vai se preparar. Você vai se preparar, você vai investir em você. Porque faz parte também da balança que a gente trabalha. Você falou que a gente tem uma dificuldade de balancear quando a gente está encarnado e quando a gente está desencarnado. E a outra coisa que a gente tem dificuldade de balancear é o quanto a gente vai investir na gente e o quanto a gente vai doar para o outro. E aí Jesus vem e fala, você não vai ter o que você doar se você não se preparar antes. E ele já estava pronto, pronto não, mas ele já tinha poder suficiente por dois motivos que eu vejo. Primeiro, quando ele está aos 12 anos, que esquecem ele na sinagoga, que José e Maria voltam, inclusive onde foi o dia de São José, né? Quando José e Maria voltam, ele está pregando e debatendo junto com os doutores da lei. Sim. Então ele com 12 anos, ele já tinha um poder espiritual, uma intelectualidade, um conhecimento da doutrina muito grande, né? E o outro quando ela manda ele transformar a água em vinho, na boda de Caná, é óbvio que ele já tinha feito antes. Qual é a mãe que vai dar uma de louca e vai falar, enche as talhas, que ele vai transformar a água em vinho? Ninguém faria isso. Ele já devia ter feito. Ele já tinha mostrado para ela o poder. Nenhuma mãe ia tomar uma atitude com o filho na frente de todo mundo, né, dos discípulos, etc., se ela não soubesse que ele tinha poder para fazer aquilo. Faz porque eu sei que você sabe fazer. Sim. Óbvio. E aí ele fala, não estou pronto. Não é a minha hora ainda, mulher. Mas ela fala, sim, pode fazer. E era a hora mesmo, porque os outros discípulos que seguiam, e que estavam seguindo ele, que seguiam João Batista, passam a... Cara, olha o poder do cara.
Então, até isso faz parte... E aí, a gente estava debatendo isso outro dia, né? Quando a gente estava falando sobre a virgindade de Maria. Porque tudo na Bíblia, e o que ficou pra gente, né? Porque a Bíblia é gigante, a gente tem Conselho de Trento e etc. Então, a gente vai editando. Mas tudo tem um simbolismo específico, porque o objetivo de Jesus era justamente ensinar pela vida dele, pelos exemplos. Pelo exemplo dele. Para que você seguisse esse caminho, porque ele é o caminho, né? Então, é você fazer exatamente... Segue o que eu tô fazendo. O que ele tá fazendo. Não o que ele tá pregando. Então, assim, aí vem a virgindade de Maria como um símbolo, porque a gente já sabia que, como o planeta evolui dos mamíferos, essa parte sexual ia ser um problema muito grande. Aí ainda. Então, tanto que André Luiz fala que morrem mais pessoas no planeta, sofrem mais por questões sexuais do que por guerra. Sim. Olha que loucura. Então, a gente sabia que isso ia ser um problema muito grande, aí a gente traz Maria como nossa referência, pureza, virgindade, porque a gente sabe que a gente vai ter que lutar contra isso. Aí a gente traz essa infância inteira dele adormecida. Então, você vê que ele não faz grandes coisas porque ele precisa investir nele. E também é uma questão também de você entender, porque a gente sabe que existem as 3 limitações. Espiritual, genética e meio. Genética, a espiritualidade ia resolver porque estava sob o controle e encarnação dele. Espiritual, a gente mesmo assim, ele suava sangue, ele tinha dificuldade para se alimentar. Isso o Ramatiz fala no Sublime Peregrino. Sim. O detalhe daquele livro ali, do Ramatiz, é muito importante para a gente entender o quanto Jesus sofreu para estar na carne. Que o perispírito dele, apesar de moldado... Muito espírito para segurar ali, né? Mas a gente sabia que a espiritualidade estava se preparando, era o trabalho dele resolver aquilo ali. O espiritual a gente sabia que ele tinha, mas ele tinha a limitação do meio. Aí imagina tantos anos se preparando e condensando o perispírito dele, fazendo encarnar para o meio ficar descontrolado e ele não está pronto ainda e ele acabar, né, sendo... Tanto que ele fala para os discípulos, quando ele vai receber a mensagem de que ele, né, no Monte das Oliveiras, que ele tinha que passar pelo martírio, ele fala, vocês não conseguem ficar acordados orando comigo nem por alguns minutos? Porque a pressão espiritual era tão grande que os discípulos entravam em transe. E aí falou, eu preciso de vocês. E acho que Pedro desperta e vê, né? Moisés e Elias conversando com ele, os espíritos. E aí, então, aí são vários ensinamentos que a gente tira da vida dele quando a gente estuda cada uma das passagens, né? E aí, então, primeiro você se dedica em você, primeiro você investe em você, porque você precisa ter o que trazer. O meio também é limitante, então você tem que se preocupar onde você está fazendo, com quem você está fazendo. São todos variáveis que o plano espiritual tenta gerenciar aqui para as coisas acontecerem da melhor forma para a gente, mas é muito difícil. Por exemplo, quando você pega a Bíblia e aí você bota lá que logo em seguida que ele faz o milagre, ele faz o quê? Ele vai para o deserto. Ele orava, ele jejuava, ele era tentado igual a gente. A dúvida dele, quando ele vai para o deserto, é como é que eu vou implementar o meu ministério público a partir de agora? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Mas era muito importante a gente escrever na Bíblia que ele passou um monte de, assim, um tempo raciocinando, se preparando, estudando, para servir de exemplo que pra ele gente. passou pela tentação, que os espíritos inferiores chegaram até ele. Porque quando a gente começa, meu Deus, eu faço tanta coisa boa e tô aqui obsediada, Jesus foi obsediado. Então, assim, você e não foi por qualquer espírito, né? Exatamente. Então, ele te dá o exemplo em tudo isso, entendeu? Quando você pega, porque eu sou o caminho. E o tempo inteiro as suas dúvidas, as suas situações, porque Jesus, que era Jesus, passa 40 dias estudando no deserto, se preparando, fazendo organização. Aí você acha que você consegue ir da palestra sem se preparar? Você acha que você vai pegar lá e vai fazer? Não, já sei tudo, não preciso fazer mais curso, não, sabe? Toda vez que eu penso assim, eu me dou mal. Passo vergonha. Então, assim, e aí pega a vida de Jesus. Como é que ele fazia? Ele estava preparado? Ele chegou e falou, não, tá tudo certo? Ele pedia ajuda ao pai. Antes de qualquer milagre, ele perguntava ao pai se podia. Quando ele trouxe Lázaro à vida, quando ele multiplicou os pães, quando ele traz a sogra, de todos eles ele pergunta. Então, assim, às vezes a gente se coloca numa posição e aí quando a gente volta... E isso eu tô falando de coisas normais, né? Que a gente passa. Não necessariamente que a gente vai viver a vida de Jesus, martírio, etc. Mas é um exemplo inferior da nossa vida. Entendeu? Mas o tempo inteiro a gente... Tá na hora do intervalo, né? Ou não? Gente, estamos na hora do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem muita participação aí, não?
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Quem estava com a gente nesse primeiro bloco já sabe que a minha mãe, mais uma vez, matou a aula. Botou um atestado, entendeu? Botou um atestado e mandou Yasmin. Botou um atestado para curtir o final de semana. Tá chovendo, ela não gosta de sair com chuva de casa. Aí, enfim, estou aqui representando. Gente, eu acabei de descobrir que existe, porque eu fico aqui no computador, né? Quando vem eu e minha mãe, a minha mãe faz o papel dela e eu faço o papel do meu pai. Quando vem eu e meu pai, eu tenho que fazer o papel da minha mãe. Que é uma mulher que tem que conduzir e comandar tudo. E ele faz o papel dele. Eu sou bem feminista. E aí, eu fico aqui no computador e leio os comentários das pessoas, né? No YouTube, no Facebook e no WhatsApp da rádio. Eu achei que eu lia só quando a pessoa mandava direto pra mim. Eu descobri hoje que existe uma conversa chamada atendimento telefônico. Da Sheilinha. Que era pra eu estar lendo todas as vezes. E eu não sabia. Então não lê hoje. Aí hoje a Sheilinha veio aqui e me contou isso. Coitado, que essas pessoas estavam se sentindo, né, preteridas. Porque eu não lia, coitado. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Pedro Luiz, um beijo enorme. Todas as vezes que eu não li o seu comentário foi sem querer. Eu não sabia que eu tinha que abrir o atendimento telefônico, mas muito obrigada por não ter desistido da gente. Muito bom, Pedro Luiz. E ele sempre manda mensagem boas. Foi o Pedro que abriu meus olhos para os atendimentos telefônicos. Hoje a Sheilinha entrou Pedro aqui. Pedro Luiz também é cultura. Abra o WhatsApp que eu vou te ensinar. Então, graças a você que eu vou conseguir ler o da Janete, Pedro. Muito obrigada. Janete de São Gonçalo, estou na escuta e amando o programa. Um grande abraço a todos. Um abraço, Janete. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. O programa, como sempre, abençoado. E vocês estão muito inspirados. Gratidão, que Jesus nos abençoe. Paz e luz, já dei o like, já compartilhei. Um beijo enorme, Ditinha. Obrigada por estar sempre com a gente. Lúcia Maria de São Gonçalo, programa abençoado. Adorei essa risada. Yasmin mandou bem. Peço irradiação, vou colocar, meu amor, pode deixar. Beto Orlando está de volta. Bom ver vocês aí e ouvir também. Um grande abraço do Quintas do Evangelho, Hernani Costa e Yasmin Costa. Ele voltou. Beto Orlando não, tá de volta. Ele Beto Orlando tá firme e forte. Ele não tinha mandado antes. Ele estava ocupado, mas ele voltou. Verdade. Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde. Ela sempre manda 2 horas da tarde. Boa tarde, casal 20. Aí quando ela descobre que sou eu, ela volta. E aí ela troca. Paz e bens, amo muito vocês, esse programa, que Jesus nos abençoe. Aí ela botou o nome pra irradiação, aí ela volta. E Yasmin, paz e bem. Deus te abençoe sempre. Um beijo enorme, Sônia. Muito obrigada, viu, por ter você com a gente. A Gedalva Azevedo deu boa tarde. A Kátia Reis, boa tarde, família linda, que ilumina a minha vida, gratidão. A Vera Lúcia, boa tarde, irmãos queridos. Hoje, meu novo ciclo, peço que me coloquem em oração. Pode deixar, Vera, vou colocar você na radiação. Geni Elias, boa tarde, amigos. Olga Machado, boa tarde, vamos colocar o seu nome na irradiação. Melhoras pra você, meu amor. A Kelly Garcia, boa tarde, Hernani. E essa menina linda, tamo juntos. Boa tarde, amor. E a Ana Paula também, boa tarde. E agora vamos para o YouTube. A Marilene Melcides deu boa tarde, família. Daniele Batista mandou vários emojis. Uhul, sensacional. E Yasmin, olha só, tem gente comemorando. Tem gente que guarda Yasmin. Tá vendo? São poucos, mas existem. Isso aqui é importante. Marcos, boa tarde, estamos juntos novamente. Yasmin tá com muita moral. Tá mandando. Se o Marcos falou... Só falta ter o dinheiro da Iris. Moral ela já tem. Cláudia Brantes, boa tarde. Ângela Pontes, boa tarde, querido. Deixando meu like. Carinho e gratidão sempre.
Adelair Lourenço da Silva, boa tarde, amigos, paz e luz. Ana Paula Brito, boa tarde. Lúcia Helena de Souza, Portugal. Uma tarde excelente de estudos para todos nós. Aí as pessoas que ela mandou, a gente vai mandar para irradiação. Daniele Batista, boa tarde, pessoal. Bora compartilhar e dar o like para que o YouTube impulsione esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa maravilha de programa. Isso aí, gente. Vamos todo mundo compartilhar, dar o like, mandar as perguntas. Meu pai tá doido para responder perguntas. Eu sou ótimo para responder. Ele falou que hoje ele estava muito animado. Agatha, boa tarde, amigos. Seguimos nos estudos e nas reflexões. Abraços maternos, paz e bem. Daniele Batista, vibração, proteção e cura espiritual, emocional e física. Pode deixar que a gente vai mandar, então, isso tudo pra ela e vai colocar ela na irradiação. E ela tá falando que ela tá sofrendo com depressão e ansiedade. Você falou sobre isso hoje, né? Depois você volta. Cirlei Santos, olá, menina Yasmin e menina Hernani, colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Vim curtir, muita paz a todos. Daniele Batista, vibração espiritual, a gente vai colocar na irradiação, pode deixar. Álvaro de Oliveira Dias, saudações, Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande, que você não visitou ainda. Quando eu for convidado, eu vou. Márcia Sabor, boa tarde, um girassol. Valdec Boaventura, adorei sua teoria, Hernani. Boa tarde, Yasmin e convidados. Jesus, o Cristo é sempre o mestre. Aqui tem sempre uma piadinha, né? Abençoados a todos. Eu gosto dos nossos ouvintes. Mara Lourenço, boa tardezinha, amigos queridos. Chuva de bênção para todos. Tico e Teco, boa tarde, amigos. Tico e Teco voltou, a inspiração foi ótima. Paula Geraldo, boa tarde, queridos. Vibração de paz e a luz, amo essa rádio. Cleiba Chagas da Silva, boa tarde, amigos. Like 56, paz e fraternidade. Tico e Teco voltou, até porque o AT, não entendi, foi dado por ele mesmo. Suzy Batista, paz e luz, amo vocês e muitos corações. Tico e Teco voltou mais uma vez. Podemos crer que Jesus é o Deus de todos os planetas do Sistema Solar, pai? Jesus é um espírito puro que cuida da Via Láctea e é responsável pelo planeta Terra. Isso é o que a gente tem dentro da doutrina espírita. Ele estava na formação do planeta, ele já era um espírito puro quando a Terra foi formada, né? Foi tirada uma partícula da nebulosa solar, trazida aqui para essa atmosfera, para criar um ambiente biológico, para nós estarmos aqui encarnados hoje, a nossa escola, né? Jesus já era um espírito puro naquela ocasião, milhões de anos atrás, na formação do planeta. É um espírito como nós, como nós seremos no futuro, se acertarmos o passo, né? A gente vai caminhando, evoluindo, aprendendo, desenvolvendo, até chegar num estágio dele que não tem mais essa forma humana, nem forma de encarnação em qualquer outro planeta. É uma energia, né? Um espírito de luz. E os espíritos de luz, a morada dos espíritos de luz são as estrelas, né? Os sóis, né? Então, é uma energia. Por isso que é difícil você dizer, o Jesus era um ser humano. Não, ele teve encarnado entre nós sendo um espírito puro, o perispírito dele não existia como o nosso. A gente desencarna e tem a mesma forma no plano espiritual, porque a gente tem a forma perispiritual de um ser humano, que a gente acredita que é um ser humano. Ele não. Ele acredita que é uma estrela, que é uma luz. Ele não tem essa forma. É bem diferente a encarnação dele para uma encarnação normal de um ser humano. Rodimundo, boa tarde, muita paz. Lucimar da Silva Nascimento, like dado e compartilhamento feito. Lícia Falcão, boa tarde, família. Isabel Smith, boa tarde a todos. Maravilhoso. Linda tarde a todos. Marelisa Vieira, linda tarde aprendendo com essa live. José Fernandes de Melo, olá, bom dia, queridos trabalhadores de Jesus Cristo. Desejo a vocês um estudo do Evangelho de Jesus. Isabel Smith já deu o like dela e veio aqui avisar. Vera Lúcia Leite, boa tarde, irmãos armados. Tico e Teco voltou. É difícil para nós entendermos que Jesus não era homem, apesar de ter sido datada essa informação do Evangelho. Como disse o próprio Jesus, o maior dos renascidos de mulher foi João Batista. Mesmo João Batista, sendo o mais evoluído dos seres encarnados na ocasião, era menor do que o menor espírito de onde ele vem. Isso que ele falou. João, apesar de João Batista ser o mais evoluído entre vocês, de onde eu venho, ele não chega nem perto do menos evoluído. Porque João Batista está muito longe de ser um espírito puro. Ele ainda precisava encarnar.
né? Então, Tanto que ele tinha encarnado antes, ele veio ainda como era um Elias, espírito. Márcio de Andrade, boa tarde, Hernani, e a sua filha linda de bonita, olha só. Beijos aqui na escuta. Eliana Curte, boa tarde a todos, vamos dar o like, compartilhar. Tico e Teco voltou. Jesus era o verbo, Deus que se fez carne e habitou com os homens. Né? Não, Jesus era um espírito evoluído. Deus é a força inicial, a criação de tudo, que também criou Jesus e os espíritos que evoluíram, né? Deus é o início de tudo, é a fonte primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Jesus não é isso. Jesus é um espírito puro criado por Deus que evoluiu, que nem nós estamos evoluindo para chegar nessa condição de espírito puro. E o Espírito Santo também são espíritos que apoiaram Jesus na formação do planeta, que apoiaram Jesus quando ele estava aqui encarnado para que as coisas dessem da melhor forma possível. Espíritos de alto grau de evolução, talvez no mesmo nível que ele ou parecido, tanto que nós confundimos Deus, Jesus e o Espírito Santo e criamos a Santíssima Trindade. Mas são entidades completamente diferentes. E o Espírito Santo são várias entidades. Várias. Não é nem uma pessoa só. Pode ser Cristo de outras galáxias que vieram ajudar. Uma série de coisas. O amor sempre vence. Alice Vasconcelos deseja a vocês muito carinho e sucesso. Jurema Célia da Silva. Yasmin, você é uma querida. Seu sorriso contagia nossa alma. De Araruama, Rio de Janeiro. Muito obrigada, Jurema. Um beijo enorme. Humberto de Campos, boa tarde. Yasmin, Hernani, ouvintes, internautas, paz e luz a todos. Paulo César Rocha, boa tarde. A gente tem que ir. Tem que ler o Emmanuel. Paulo Geraldo, é muito legal ter uma pessoa jovem no comando do programa da rádio. O futuro conta com vocês. Ninguém aqui é jovem. Eu não sou jovem, não, gente. Ela é jovem e está no comando. Mandaram pergunta. Jaidete Gomes. Yasmin Hernani, boa tarde. Pergunta, Hernani, por que está tendo tanto suicídio entre os jovens? Por favor, me explique, amo esse programa. E vocês, dá um beijo na sua mãe querida por mim. Vou dar uma opinião, tá? Qual é o nome dela? É a Jaidete. Jaidete, a gente está vivendo um momento de transição planetária. O planeta está mudando de estágio, né? De provas e expiações para regeneração. E Jesus tem a incumbência de ter o maior número possível de alunos nessa escola. Então, para Jesus, esses espíritos eles precisam ficar no planeta Terra e não sair do planeta Terra. E os suicidas são espíritos com muita dificuldade de evolução, porque fica com uma carga energética muito grande no plano espiritual, está nos vales dos suicidas, zonas abaixo das zonas umbralinas, são espíritos que são reincidentes no suicídio. Então, na minha opinião, pegaram a maioria dos suicidas que estavam no plano espiritual, que estavam com dificuldade, estão dando a última chance dele conseguir uma encarnação sem suicídio ou que ele consiga evoluir ao ponto de ficar no planeta. Então, imagina que tivessem 100 mil espíritos perto da sua casa que são suicidas. Normalmente encarnava 10 mil, 15 mil, para quê? Para você conter eles e evitar o suicídio. Só que o tempo do planeta está passando tão rápido e está virando regeneração que eles botaram os 100 mil de uma vez. Então aumentou muito a quantidade de espíritos com tendência suicida encarnando. Eu tenho outras questões também, que é também a conexão que a gente tem do boom da depressão e da ansiedade. O plano espiritual, ele está muito inteligente. Eles desenvolveram a inteligência e não desenvolveram o amor na mesma habilidade. É verdade. E hoje em dia, eles têm muito mais conhecimento de como eles voltam do umbral para a Terra. Então, eles conseguem te obsediar muito mais fácil. A quantidade de espíritos aqui no planeta fora o chip, fora enorme. A tecnologia que eles usam para te obsediar. E quando ele quer se vingar de alguém, o suicídio é a melhor saída. Então, o grande objetivo de toda a obsessão é te levar ao suicídio, porque aí você fica 100% mas o suicida, ele passa muito por tendências, né? Suicídios anteriores, etc. Se tiver muita gente com essa tendência, a chance de você usar o suicídio é maior. E aí a energia vem, mas você passando por um processo obsessivo, tem gente que vai no impulso e acaba indo. Tanto é que você lê na Memória de Suicida, que o suicida ele é cuidado por Maria, Mãe Santíssima, por uma equipe de servos de Maria que ficam acompanhando esses suicidas. Então, ele tem que ter muito espírito do plano espiritual acompanhando os suicidas aqui para evitar que eles voltem ao suicídio. Então, se você jogar muito espírito aqui também com tendência suicida, como é que você vai conseguir mentor para todo mundo? É difícil isso. Então, o plano... E eles se conectam aqui, vão fazendo grupos, vão tendo uma Então, eu acho, assim, a minha opinião é que aumentou muito a quantidade de espíritos que estavam no plano espiritual, principalmente nas zonas umbralinas,
nos vales que encarnaram. Mas também a obsessão. A obsessão também. Alta, o plano espiritual vindo. Até porque você encarnado, e aí você tem uma tendência suicida, tem um compromisso, você começa a atrair eles que estão no plano espiritual para sua casa. Não, e pior do que isso, né? O planeta está mudando o estágio de vibração dele. A energia do planeta está mudando. Se você vem com uma energia muito pesada, aí você cai também. Porque você não está conseguindo acompanhar já a mudança planetária. Não está conseguindo estudar o suficiente, chega na escola, você não acompanha, não acompanha estudo, não acompanha... Aí vem TDAH, vem autismo, tudo agora, para mim é tudo baixa autoestima, origem espiritual. Né? Origem espiritual. Isso tudo vai fazendo com que você não se sinta bem amparado, participando, inclusive da família, do grupo social, de nada, né? Eles não se sentem pertencentes. Isso também incentiva o suicídio, porque ficou tanto tempo lá... que chega aqui ele não acha que ele pertence, né? A resposta seria, hoje tem uma transição planetária acontecendo e uma série de questões estão sendo obrigadas a serem feitas. Aumentar o número de espíritos com tendência suicida, reduzir os umbrais, né, as zonas umbralinas e os vales do suicida no plano espiritual. Tanto é que esses espíritos, né, o Saulo, o Wagner Borges e muitos outros que fazem a conscienciologia, né, a viagem astral, dizem que a maioria dos umbrais estão bem mais vazios do que eram há anos atrás, há 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque pegaram esses espíritos e obrigaram a encarnar como última oportunidade de... E porque eles também estão sabendo chegar aqui. São as duas informações. E tem também o fato da tecnologia te colocar em contato. Porque às vezes você não teria coragem ou não saberia fazer e tem uma tecnologia ali te incentivando também e trazendo... A causa é a transição planetária. Vamos ler, Emmanuel, correndo, porque a gente está com horário. O caminho. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para esta casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo da carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura seu aconchego dos templos. Vê a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilie na descida de lágrimas momentâneas. A desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguardam-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimentos graves. A maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todo momento da vida, é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhe intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Então, é o exemplo de Jesus e seguir o Evangelho, mesmo que você não compreenda ainda 100%, né, o amor a Jesus. Outra coisa que eu sempre falo, que é nítido no planeta, né, hoje 3/4 do planeta já reconhecem Deus como um Deus único, né, Alá, Jeová, né, Ravé, todos eles são o mesmo Deus, né, o mesmo Pai. A gente tem o mesmo Pai, mas temos profetas diferentes. Por que o planeta inteiro compreendeu a Deus? Por que os romanos, por que o Ocidente principalmente compreende a Deus? Apesar que o Oriente também, boa parte. Por causa de Jesus, cara. O caminho para você compreender o Pai, compreender a Deus, entender, foi Jesus. Jesus levou Deus para a maioria do planeta. Por quê? Porque Deus estava muito distante da nossa compreensão. E quando a gente acreditou que Jesus era Deus encarnado, e ele tentou passar isso, né? Olha para mim e veja o Pai.
A gente acabou ajudar a compreensão da porque paternidade. Era muito abstrato. Isso aí. Mas aqui ele está falando especificamente sobre um grupo de pessoas que estão encarnados e elas tratam a religião como uma apêndice, né? Como uma coisa paralela da vida delas. Ela não coloca a religião na vida. Então, eu estou muito ocupada, eu estou trabalhando, eu estou resolvendo coisas materiais o tempo inteiro. Aí acontece alguma coisa, eu fico doente, eu fico mal, aí eu corro pra religião. Mas eu não levo aquilo ali pra minha vida, né? Assim, aquilo ali não faz parte da minha rotina, não é uma coisa importante. Eles chamam de não praticante, né? Quando você tem uma religião não praticante. E isso acontece o tempo inteiro em todas as religiões. A gente vê isso muito na religião católica, né? Sou católico não praticante. Mas a gente vê muito na doutrina espírita, né? Eu não vejo palestra, não faço culto no lar. Eu acredito, quando eu tô ruim eu vou lá, tomo um passe. Faço tratamento. Faço tratamento. Mas na vida mesmo eu não coloco o espiritismo. Porque tá dando mais importância às coisas materiais e dá pouca importância às coisas espirituais. Sim, aí ele fala sobre isso. Então ele é o caminho. Você precisa ser espírita, né? Todos os dias. Aquilo ali precisa fazer parte da sua vida de uma forma geral. Então, como é que aquilo ali vai fazer parte da sua vida de uma forma geral? É bom que a nossa religião exige até pouca coisa, né? Faz oração de manhã, faz oração de noite, tem um dia na semana de estudo. Mas exige uma série de questões morais complicadíssimas. Sim, que você vai trabalhar ao longo de muitas encarnações. A gente parcela. Casas Bahia. Mas assim... oração de manhã, oração de noite, oração antes das refeições, culto no lar uma vez por semana, palestra uma vez por semana e um dia para trabalhar na casa espírita fazendo qualquer coisa. Fazendo a caridade, visitação dos asilos, dos orfanatos. A gente tem um grupo de visita, asilo e orfanato. Quem for do Rio de Janeiro, quiser participar, uma vez por mês a gente visita, uma vez por mês, a gente é muito tranquilo. E é só lugar bom e é divertido. A gente é muito tranquilo. Então, um dia de trabalho, um dia de estudo, prece quando acorda, antes de dormir, antes de comer, e colocar aquilo na sua vida, né? E fazer parte. Cuidar das questões da sua família, dos espíritos que estão próximos a você. A gente tem uma pergunta aqui para você. O Henrique de Águia, sou católico e tem uma pergunta: o que acontece após o desencarne segundo a doutrina espírita? Hernani, depende de cada um, mas normalmente você vai desprender do seu corpo, né? Então, o que é a morte? É a falência de algum órgão vital seu, né? Algum órgão vital seu deixa de produzir energia, bombear sangue e fluido vital, e aí há a falência de um dos órgãos e interrompe a máquina que é o seu corpo humano. Quando interrompe isso, você precisa sair do corpo, seu espírito precisa desprender do corpo. Quando você foi preso ao corpo, quando seu pai e sua mãe fecundou óvulo e espermatozoide lá há 30, 40, 50, 80 anos atrás, naquele momento da fecundação, óvulo e espermatozoide, você foi ligado àquele embrião, né? Que era apenas um embrião na ocasião, através de um cordão de prata, que nós chamamos, um fecho de luz, que liga você intimamente a esse embrião, e você vai transformando esse embrião num feto, num neném, num ser humano, e vai crescendo até agora. Quando você chega no momento da morte, um dos órgãos, ou às vezes a falência múltipla de órgãos, vai falir e o seu corpo vai perder a condição vital. Quando ele perde a condição vital, essa energia, que é esse cordão de prata, ele vai se rompendo aos poucos. E quando vai se rompendo aos poucos, o certo é você sair do corpo, para você não viver as situações de não se mexer, de ter problema lá da decomposição do corpo, etc. Então, a primeira coisa que acontece, se você tiver mérito principalmente, é espíritos que gostam de você ou que trabalham com essa especialização correrem para te tirar do corpo. Te tirando do corpo, você vai ter a consciência no plano espiritual. O que acontece com o espírito mais evoluído? Rapidamente entende o que está acontecendo, da mesma forma que eu estou falando aqui, e vai se recuperar, vai para um centro de tratamento, para um hospital, para uma casa de repouso, para aos poucos ele tomar pé, né, tirar o desequilíbrio momentâneo que ele vive entre o corpo material e o espiritual e viver a vida espiritual. Entender o que aconteceu, o que ele viveu aqui, como é que foi, etc. Todos vivem isso? Não. Muitos espíritos vêm na mesa mediúnica porque não conseguem enxergar, acham que não respira, está com fome, está com sede, está com a dor física de que desencarnou. Por quê? Porque ele não entende isso que eu estou falando e estava esperando alguma coisa muito diferente, etc.
às vezes fica preso no corpo, às vezes não consegue. E aí o que a gente faz dentro da doutrina espírita? A mesa mediúnica, o que é? Pegar esse espírito e usar o aparelho mediúnico do médium para ele voltar a enxergar, raciocinar, falar, e através do médium conversa com um doutrinador, que é o meu caso, para eu explicar a ele o que aconteceu com ele e ele conseguir ser resgatado e socorrido no plano espiritual. Então a vida é assim, é vir na carne. A vinda na carne é penosa para o espírito, é duvidosa, é preocupante, só que ele vem perdendo a consciência e sendo vinculado num feto. E o retorno é mais complicado, porque ele está com a consciência de um ser humano e de repente ele está no hospital, num acidente, e ele já acorda no plano espiritual. Hoje acabou o tempo, hoje a gente falou muito. Obrigada, gente, todo mundo que participou, um beijo enorme, né? E até semana que vem. Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.